Gabriele, Carla, Larissa, Luciana, Maria Tereza, Melissa, Ayana, Vitórias, né? Vitórias ao quadrado. Queridos, então a gente vai, né, na conversa de hoje, a gente vai conversar sobre nulidades no processo penal. Com isso, a gente termina a matéria da prova. A matéria da prova, portanto, vai até aqui. A gente não tem aí novas matérias. Então, lembrando que a matéria da prova, procedimentos, né, todos os procedimentos que nós vimos aqui, procedimento ordinário, procedimento sumário, procedimento sumaríssimo, que é o do juizado especial, procedimento dos tribunais, procedimento também que nós vimos na última aula da lei de tóxicos, e o que nós vamos ver na aula de hoje. Na aula de hoje a gente vai conversar sobre a nossa unidade de nulidades, e o meu foco na aula de hoje é que a gente possa entender as diferenças de forma muito, muito claras, as diferenças sobre quando nós vamos ter uma nulidade absoluta e quando a gente vai ter uma nulidade relativa. Então, o grande foco da nossa aula é que a gente possa entender aí as diferenças entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Semana que vem, prova. Eu já falei 200 vezes isso, mas eu gosto sempre de repetir muito as informações para que vocês estejam tranquilos. A prova vai se estruturar da mesma forma do que foi estruturada a primeira prova. Então, lá no AVA, vocês têm um módulozinho lá, provas, usa esse módulo. Tem lá a AV2, primeira chamada, a AV2, segunda chamada, baixa a prova, responde a prova, preferencialmente certo, salva em PDF e encaminha para mim em PDF. A partir das 19 horas, a prova vai estar liberada e ela vai estar liberada até as 20 horas para você enviar. Tá? Se no iniciozinho, às 7 horas, ocorrer aí uma instabilidade no AVA, isso é normal nesse período, é só esperar um pouquinho que já vai se estabilizando, tá bom? Semana que vem, Gutierrez, meu amigo, seja bem-vindo. Semana que vem, portanto, Vitor, saudações tricolores. Como a gente não vai se encontrar semana que vem aqui, a gente só volta a se encontrar no dia 3 de novembro, e dia 3 de novembro a gente já começa aí a última grande unidade do nosso estudo, que são as decisões e recursos. Então a gente vai ver aí nessa aula já o começo da nossa última grande unidade, tá? Então semana que vem é dedicada às provas, toda a sorte do mundo. Eu vou estar acompanhando tudo pelo Uniformline, pelo AVA e pelo nosso grupo de WhatsApp. Né? Então, por exemplo, no AVA, eu sei quem entregou, quem está faltando entregar, vou dando um acompanhamento disso, tá bom? Qualquer problema, qualquer dificuldade, me reportem, quer seja pelo grupo de WhatsApp, quer seja pelo Uniformline, por sinal de fumaça, pombo correio, me reporta de alguma forma. Lembrando que não para tanto com aquela identificação da prova. Aquilo não é tão importante, porque o sistema me dá a identificação. Pois não, Paulo? Professor, a duração da prova vai ser de 1 hora? Não, é de 19 às 10 horas. Então, de 7 já está liberada, e aí você tem até as 10 da noite. Igualzinho à primeira prova, Paulo, 3 horas. De 19 às 22. Tá? Mas você é inteligente como é, 10 minutos você faz a prova e manda. Tá? Queridos, então vamos ver hoje nulidades, tá certo? Com isso a gente fecha a matéria da prova. E o meu foco hoje é conversar com vocês sobre as espécies de nulidade, né? Principalmente as diferenças entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa. Nossa aula hoje vai estar dividida em 2 partes. Na primeira parte, eu quero conversar com vocês sobre ato inexistente, ato nulo e ato irregular. Na segunda parte da aula de hoje, que é a mais importante, a gente vai mergulhar especificamente nas nulidades, nos atos nulos, e aí nós vamos diferenciar o que é o ato absolutamente nulo
do que o ato relativamente nulo. Tá? Deixa eu só aqui abrir o Slides para compartilhar com vocês. Rafael, boa noite. Boa noite, Messi. Antes de você começar, a Ravena mandou um grande abraço, viu? Disse que estava com muita vontade de lhe encontrar e ficou muito feliz que você é meu professor. Que bom. Se Deus quiser ganhar a eleição, nós vamos passar toda essa loucura dessa pandemia real, horrível. A gente vai até lá para dar um abraço pessoalmente na prefeita. Maravilha. Desejo toda a sorte do mundo aí a ela. Vou. Tá gravado aqui, você vai poder me cobrar depois. Fique tranquila que eu vou fazer essa visita. Vou dar um carro de pau na praça da cidade e mandar chamar a prefeita. Quero ver se eu sou preso. Tá certo. Tá bom, Márcio. Obrigado. Meus queridos, então a gente vai conversar inicialmente. Quero conversar com vocês sobre o que são atos inexistentes, o que são atos nulos e o que são atos irregulares. Primeira coisa que você percebe é que eu adoro verde, né? Essa é a primeira coisa que você vai perceber. Eu sou chegado num verde. E a segunda coisa é que a gente tem 3 categorias aqui que nós precisamos entender. Cada uma delas com as suas características, cada uma delas com a sua lógica, cada uma delas com a sua própria utilização. O que a gente vai perceber no primeiro momento, né? A gente vai entender o seguinte: o ato inexistente, o primeiro deles, o ato inexistente, é o ato que possui um defeito de tamanha ordem. Veja, o ato inexistente, ele possui um defeito de tamanha ordem, de tamanha gravidade, que, considerando isso, ou em face disso, aquele ato, ele não existe do ponto de vista jurídico. Ele é completamente inexistente do ponto de vista jurídico. Então, a gente vai perceber que o ato inexistente é um ato sem nenhuma validade jurídica. Por quê? Porque ele possui um defeito de tamanha ordem, de tamanha grandeza, é um defeito tão sério, tão pesadamente sério, que ele não ingressa no processo, ele não produz qualquer tipo de efeito. Veja, por mais que eu até possa visualizar, ver aquele ato, do ponto de vista jurídico, ele não tem existência. Ele até pode ter uma existência física, mas ele não tem nenhuma existência jurídica. Deixa eu dar um exemplo. Imagina que eu traga aqui a vocês um processo penal real, com todas as suas fases, com todas as suas etapas, faltando apenas a sentença. E nós aqui nos reunimos todos e elaboramos uma sentença, talvez a melhor sentença já vista no hemisfério sul. Uma obra-prima de sentença. Imagina uma sentença feita a 4 mãos por Machado de Assis e essa de Queiroz, tão precisa é a sentença. Por mais bonita que ela seja, tecnicamente retocável, etc., do ponto de vista jurídico, aquela sentença ela é completamente inexistente. Aquela sentença será uma sentença completamente, absolutamente inexistente. Por quê? Porque falta o requisito essencial, o requisito primário, o requisito fundamental para que essa sentença tenha validade, que é exatamente a jurisdição. Ou seja, quem a prolatou, quem a elaborou, não tem qualquer espécie, qualquer tipo de jurisdição. Então, a gente vai perceber que há aqui uma ausência, né, plena e absoluta de um requisito fundamental, de um requisito essencial, que é, insisto, a jurisdição. Então, quando eu percebo que o defeito existente no ato é um defeito de essência, eu estou diante de um ato inexistente. É uma sentença feita por quem não é juiz, é uma denúncia feita por quem não seja o Ministério Público, é uma audiência de instrução presidida apenas pelo defensor ou pelo promotor, sem o juiz. Tudo isso são exemplos de atos
inexistentes. E esses atos, repito, eles possuem um defeito de tamanha grandeza que eu sequer vou conferir a eles qualquer tipo de validade. Basta que eu retire dos autos, basta que eu retire do processo, e com isso eu encerro o assunto. Você queria perguntar, Paulo? Professor, o senhor falando sobre as novidades do processo, e nessa semana eu tive a oportunidade de assistir o filme Os Sete de Chicago. E ele fala muito bem disso, aonde um dos acusados não tem um advogado que o represente, aonde não há a possibilidade dos jurados escutarem uma das testemunhas, diversos atos de grande reprovabilidade por parte do magistrado, o magistrado mandando amarrar o acusado que já não tem advogado. Então, assim, é uma série de atrocidades que, claro, o filme deixa de forma mais nítida para que a gente consiga compreender com mais facilidade o que é a nulidade no processo. Perfeito, eu vou assistir. Eu não assisti, mas já estou aqui anotando para assistir, Paulo, até para ver se a gente depois aplica aqui na sala. Obrigado pela dica. Mas é exatamente isso, ou seja, tenho aí, efetivamente, né, determinados defeitos em relação a isso. A Paula pergunta: todos esses exemplos de atos são considerados inexistentes em razão da ausência de jurisdição? Ou a ausência de jurisdição refere-se apenas à sentença prolatada por quem não é juiz? Paula, qualquer ato onde a jurisdição seja necessária, né? E a jurisdição aqui no sentido lato, não é só a jurisdição no sentido de o momento em que o juiz decide, mas no sentido bastante lato, pode representar a existência desse ato inexistente. Então, um ato inexistente é esse ato que vai, de alguma maneira, deixar de observar um requisito essencial, um requisito formal, um requisito próprio, obrigatório para esse tipo de situação. Então, sempre que a jurisdição se mostrar necessária, naqueles atos essenciais, realização de uma audiência, a declaração, a decisão de prisão, a decisão de interceptação telefônica, a própria sentença, são momentos em que a jurisdição se torna indispensável. Se ela faltar, automaticamente vai faltar existência. Então, é importante a gente entender que o ato inexistente é esse que contém, que possui um defeito tão grave, mas é tão decisivamente grave, que ele sequer existe do ponto de vista processual. Não é que ele vai gerar algum tipo de efeito, ele não gera efeito nenhum. Então, imaginemos que a gente faça uma sentença, essa sentença, por desatenção nossa, acaba indo ao processo, e o juiz, quando perceber aquilo, ele não vai precisar declarar a inexistência. Ele manda retirar, manda apagar, manda deletar do processo e encerra o assunto. É diferente, e aí a gente chega no nosso tema principal da aula de hoje, nos atos nulos. Por quê? Porque o defeito no ato nulo é um defeito mais sofisticado. Então, quando eu tenho um defeito num ato, e esse defeito é um defeito mais sofisticado, não é um defeito de essência, não é um defeito de existência, mas é um defeito de eficiência, de validade. Eu estou diante de um ato nulo. Portanto, o defeito que caracteriza um ato nulo não é um defeito de existência, mas um defeito de validade. Deixa eu dar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer com essa diferença entre ato inexistente e ato nulo. Uma sentença feita por alguém que não é juiz é um exemplo de ato inexistente. Mas uma sentença feita por um juiz incompetente é um exemplo de ato nulo. Porque, veja, ele é juiz, portanto, ele é dotado de jurisdição, mas por alguma daquelas regras de competência que vocês viram no semestre passado, ele não poderia se habilitar para figurar como a juiz daquela causa, ou seja, ele não teria competência para julgar aquela ação, mas ele é juiz. Veja que é perceber, olha só, perceber o defeito em uma sentença, porque foi feita por um juiz incompetente, muito mais difícil do que perceber uma sentença feita por quem não é juiz.
Ou seja, uma sentença prolatada por quem não é juiz é um ato que é muito mais fácil de ser percebido do que uma sentença feita por algum juiz incompetente. Então, o ato nulo é esse ato cujo defeito não é de existência, não é um defeito grosseiro, é um defeito apenas de validade. O ato existe, eu queria que vocês anotassem isso. O ato existe, quer dizer, anotem se vocês quiserem, né? Pelo amor de Deus. Mas o ato existe, estou falando dos atos nulos. Esse ato, ele existe, ele ingressa no processo, ele produz efeitos no processo, ele é presumivelmente válido e ele só deixa de ser válido quando vier uma decisão judicial que o declara como nulo. Então, olha como é completamente diferente do ato inexistente. O ato inexistente... Só um minutinho, Cláudia, só para fechar essa ideia. O ato inexistente, ele sequer ingressa no processo, do ponto de vista jurídico. Eu até posso visualizá-lo, eu posso manipular, eu posso pegar naquela sentença que nós fizemos. Mas do ponto de vista jurídico, ela não existe. Já uma sentença feita por um juízo incompetente, uma declaração de uma determinação de prisão feita por um juízo incompetente é muito mais sofisticada. Aquele ato existe do ponto de vista jurídico, aquele ato ingressa no processo, aquele ato produz efeitos, tem sobre ele uma presunção de validade, portanto, ele é presumivelmente válido e está produzindo efeitos, e ele só deixa de ter essa validade quando vier uma decisão judicial dizendo tal ato é nulo por isso. Enquanto eu não tiver uma decisão judicial que o declare como nulo, ele continuará válido e continuará produzindo efeitos. Pode perguntar, Cláudia. Sim, vamos supor que o juiz da vara, por motivo de força maior, não vai poder proferir o júri, por exemplo. Foi um colega dele. Então, esse colega dele tem que ser da vara criminal, é isso? Se for da vara civil, pode ser anulado? Pode ser anulado. Agora, claro, Cláudia, nesse caso que você está falando, que há um motivo de força maior, a lei de organização judiciária daquela justiça, por exemplo, a lei de organização judiciária do estado do Ceará, ou do estado da Bahia, vai disciplinar ali quem será o juiz sucessor dele. Então, haverá um juiz que o sucederá. Mesmo raciocínio, Cláudia, aquele juiz que se declara suspeito, aquele juiz que se declara impedido, há sempre um juiz que vai sucedê-lo. Eventualmente, pode até ser um juiz de uma vara civil, se a lei de organização judiciária autorizar. Né? Então, mas aqui existe uma regra legal que precisa ser cumprida. Ou seja, não é simplesmente o fato, o juiz amanheceu doente, liga para um colega e o colega vai. Não é assim que funciona. Eu tenho que ver quem é o meu substituto legal, segundo as regras de organização judiciária daquela justiça. Portanto, se for o substituto legal, nenhum problema, segue o jogo, processo válido. Então, porque se não for, será nulo, não é isso? Se não é nulo. Se não é nulo. Ok. Obrigado. Bom, quanto aos atos inexistentes, os atos irregulares, a gente vai entender os atos irregulares a partir do ato nulo. Por quê? Para que o ato seja nulo, exige-se, efetivamente, um requisito fundamental. Aquele ato tem que produzir prejuízo. Portanto, é o princípio maior no tratamento das nulidades. Não haverá nulidade sem prejuízo. É impossível, efetivamente, que a gente tenha a declaração daquele ato como nulo se não existir prejuízo. A ausência de um prejuízo à parte, um prejuízo concreto, um prejuízo efetivo, gera, né, de forma direta, efetivamente, a existência, repito, de não declaração daquele ato como nulo. Então, o ato para ser nulo, o ato para ser declarado como nulo, ele precisa obrigatoriamente, né, não é aqui uma faculdade, produzir um prejuízo à parte, um dano à parte. Então, veja aí o que diz o artigo 563. Nenhum ato será declarado nulo se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a
defesa. Aqui eu vou voltar, pegando o gancho daquele exemplo do Paulinho, que o Paulinho falava do filme, né, Paulo? E aí, eu vou pegar diretamente o exemplo e vou trabalhar com uma situação extrema. Imagina que houve um processo sem defesa. O réu não teve advogado, o réu não teve defesa, o réu efetivamente não teve qualquer tipo de defeito em relação a isso. Defesa, zero. Nível absolutamente zero. Qual é efetivamente o resultado do processo? Imaginemos que o réu seja absolvido. Eu pergunto, houve algum prejuízo para o réu? Não, zero. Então eu não tenho por que anular aquele processo. Então veja, o prejuízo é a chave fundamental para que nós possamos, de alguma maneira, aferir, determinar se há ou não nulidade. Então, se eu percebo que aquele ato ofendeu uma regra, ele ofende uma norma, quer seja uma norma constitucional, um princípio constitucional, por exemplo, quer seja uma norma infraconstitucional. Houve a ofensa à norma, ofendeu-se a norma, mas não se produziu nenhum tipo de prejuízo. Então, veja, eu inobservei uma regra, quer seja da Constituição, quer seja do Código de Processo Penal, quer seja do Código Penal. Mas a parte atingida não sofreu qualquer tipo de prejuízo. Vamos supor, o juiz deixou de intimar a acusação para que ela apresentasse o seu rol de testemunhas, mas o réu saiu condenado nos termos que a acusação queria. A defesa não foi ouvida sobre um pedido de decretação da prisão ou de interceptação telefônica, mas o juiz o negou. Então não há nenhum tipo de prejuízo. A defesa foi falha, a defesa foi imprecisa, ou sequer existiu no processo. E quando eu digo sequer existiu, não é apenas aquele caso em que não exista advogado. Há muitos casos, porque veja, a defesa ela precisa existir do ponto de vista formal e material. Veja um caso que eu vi concreto no tribunal, um processo que eu trabalhei há uns anos atrás. No momento da resposta à acusação, lá no início do processo, Mércia, o advogado disse o seguinte, que quando da instrução, provará a sua tese de defesa. A petição tinha um parágrafo, serviu só para indicar o rol de testemunhas. Quando chegou nos memoriais, Rayana, o advogado diz, reitero integralmente os termos da resposta à acusação. Em outras palavras, ele não disse nada, e depois ele disse, reitero nada que eu disse. Na prática, eu tive advogado, mas na prática não houve defesa. Mas nesse caso concreto, o réu saiu absolvido. O juiz entendeu que a formação da culpabilidade contra ele não foi satisfatória. Então, veja, houve uma grave ofensa a um princípio constitucional, que é o princípio da ampla defesa, mas que não redundou, não resultou em nenhum tipo de prejuízo à parte. Segue o jogo, não anula nada. Quando eu perceber situações como essa, em que eu ofendi a uma disposição legal, mas não consegui produzir qualquer tipo de prejuízo concreto à parte, eu vou dizer que esse ato é irregular. Irregular. Sabe aquela lei? Eu sou muito pouco conhecedor de futebol. Realmente conheço praticamente nada de futebol. Mas vocês sabem aquela lei da vantagem? Né? Ou seja, o jogador está com a bola, sofre uma falta, mas o time dele continua com a bola, ou seja, a jogada a favor do time dele segue. Pelo que eu sei, a princípio e por cima, a lei da vantagem seria essa. É isso que nós temos no ato irregular. Ou seja, no ato irregular, ofendi a norma, mas eu não trouxe qualquer tipo de prejuízo concreto para a parte. Consequência, segue o jogo. Né? Segue o jogo. O prejuízo tem que ser para aquela parte que está diretamente envolvida com o ato. Ou seja, se eu estou falando, Inês, que houve ali, veja, a inobservância
da ampla defesa, por óbvio, esse eventual prejuízo vai ter que dizer respeito a ela. É o que nós chamamos, anotem aí, de princípio do interesse. E o princípio do interesse, ele está positivado no artigo 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou, veja só, Inês, a parte final, ou referente à formalidade cuja observância só a parte contrária interesse. Então, veja, se eu sou defesa, o juiz me ouviu sobre determinada prova, mas o juiz não ouviu a acusação sobre aquela prova, Inês, quem tem que arguir isso é a acusação. Eu não posso arguir. Tá? Então, a princípio, é a parte diretamente interessada que vai fazer a arguição. E o prejuízo eu vou considerar em relação a essa parte diretamente interessada. Então, a chave é efetivamente essa. A chave aqui é para que a gente possa ter essa estrutura, repito, que é a ideia de que a gente vai, voltando aqui, diferenciar o ato nulo do ato irregular nesses termos. O ato nulo produz um prejuízo ao ofender uma determinada norma. Já o ato irregular ofende a norma, mas não produz qualquer tipo de prejuízo. Consequência, segue o jogo. Eu costumo dizer que o ato nulo é uma queda, enquanto que o ato irregular é um mero tropeço. Eu vou caminhando, tropeço, mas sigo em frente. Isso é um ato irregular. Mas quando é um ato nulo, aí não, eu caí. Aí não é um mero tropeço. Perfeito exemplo, Rayana. Show o seu exemplo. Né? Queria ter uma filha assim. Professor, nos casos em que é enviada notificação para a testemunha e ela não recebe, mas comparece mesmo assim para a audiência, esse seria um ato irregular? Exatamente isso. É o que nós vamos chamar, Rayana, de princípio da instrumentalidade das formas. O princípio da instrumentalidade das formas diz o seguinte: se eu não observei a regra legal exigida para a realização daquele ato, mas aquele ato acabou acontecendo, vamos supor, Rayana, vou pegar aqui o gancho da tua colocação. Imagina que houve um defeito gravíssimo, em relação à citação. A citação saiu zebrada. Eu citei, por exemplo, Rayana, em todos os demais, eu citei um homônimo. Então, loucura de citação. Mas o réu de verdade, o réu mesmo, o réu pessoalmente vem e apresenta a sua defesa. O princípio da instrumentalidade das formas, ele vai dizer o seguinte: olha, eu não posso ter um apego ao processo tão grande a ponto de anular uma determinada um determinado momento, um determinado ato processual, simplesmente porque ele não seguiu a formalidade, desde que ele tenha atendido ao seu objetivo. Se ele atendeu ao seu objetivo, não teve prejuízo, segue o jogo. Então, se eu perceber que aquele ato contrariou a norma, mas não produziu nenhum tipo de prejuízo, ou ele acabou atendendo ao seu objetivo inicial, segue o jogo. Temos aqui um exemplo de ato irregular. O que eu quero dizer com esses princípios é que o direito processual, ele não perde de vista de que ele é um direito instrumental, ele é um direito acessório, ele é um direito adjetivo. Portanto, se ele atingiu aquela sua missão, segue o jogo. Eu não tenho um apego tão forte ao formalismo processual de dizer, olha, a citação foi zebrada, mas o cara apresentou a defesa, mas não serve, porque tem que ser da forma que eu quiser. Segue o jogo. Eu sempre que eu dou essa aula, eu me lembro de um evento real que aconteceu comigo há 3.000 anos atrás, quando eu morava com meus pais, era recém-formado, eu estava na faculdade ainda, acho que ainda estava na graduação, século passado mesmo, aquela época de papiro, cavalo, aquela loucura toda. E eu tinha combinado de sair com meus pais um sábado de manhã, e no dia que eu descobri, está sendo gravado e não tem problema isso, no dia que eu descobri que inventou acordar cedo, eu bato com todas as qualificadoras do Código Penal, todas. Parágrafo 2º, 121, tudo, arrocha tudo. No dia que eu descobri,
essa alma que inventou esse negócio de acordar cedo. Eu detesto acordar cedo, odeio. Acordo porque tenho conta para pagar. Não existe nada mais motivacional do que conta para pagar. Né? O melhor de todos os coaches é boleto. Né? A gente vive essa época dos coaches, né? Que você tem que se empoderar, né? Não sei o quê. Um rumo de boleto é o melhor coach que existe na vida. Então, eu acordo cedo por dever de ofício, mas eu odeio. E aí, um dia, dormindo, minha mãe acorda, eu tinha combinado de sair com ela, Vitória. E aí, minha mãe sabia que eu gosto de dormir bastante, mais ainda naquela época, que não tinha grandes responsabilidades. Ela me acorda, Mência. Eu acordo, diz, meu filho, pode dormir, viu? Que nós não vamos mais sair, não. Ela podia simplesmente ter me deixado dormir. Ela me acordou para dizer que eu podia dormir. Percebam o seguinte, né? Então, nessa natureza, o que é que nós temos? Um ato irregular, porque eu continuei dormindo. Mas se eu não tivesse continuado dormindo, teria um ato nulo. Houve ali um prejuízo efetivo ao sono. Tá? Exemplo ficou claro com isso, né? Vamos agora à segunda parte, e mais importante da nossa aula, que é diferenciar de forma precisa, veja que eu fiz aqui bem topicamente, quais são as diferenças entre a nulidade absoluta e a nulidade relativa. A primeira das diferenças é a natureza da norma que essa determinada nulidade vai contrariar. A nulidade absoluta contraria... Só um minutinho, Paulo. A nulidade absoluta... Não, diga, pode dizer. Não, essa observação. O senhor tem como... O senhor vai disponibilizar esse material ainda hoje? Vou. Paulo, eu vou fazer o possível para disponibilizar ainda hoje. Eu até antes da aula agora, eu estava entrando no AVA e por algum motivo meu AVA não carregou. Eu não sei se já é reflexo aí das provas, etc. Mas se eu não disponibilizar esse slide e da aula passada hoje, com toda certeza amanhã já está no AVA. Show de bola. Tá? Não precisam anotar, não. E de qualquer maneira, para não ter risco do AVA, eu envio para vocês agora também pelo nosso grupo de Zap. Tá? Terminou a aula que eu já encaminho, até melhor para vocês já terem isso lá no grupo. Queridos, então veja só. A primeira diferença diz respeito à natureza da ofensa. Então, a nulidade absoluta ofende normas constitucionais. Princípio da ampla defesa, do contraditório, devido ao processo legal, ou seja, todas essas normas constitucionais de primeiríssima grandeza, portanto, quando é ela que foi ofendida, né, eu estou diante de nulidade absoluta. Quando eu tiver uma ofensa, uma norma infraconstitucional, aí eu vou trabalhar com a nulidade relativa. A gente vai trabalhar efetivamente com a nulidade relativa nesse aspecto. Então, a primeira diferença, e muito importante, é a gente definir qual é a natureza da norma ofendida. A norma é constitucional, foi contrariada, eu estou diante de uma nulidade potencialmente absoluta. Por que eu estou falando em potência? Porque tem que existir os outros requisitos, principalmente a existência do prejuízo. Agora, se a norma que eu contrariei foi um dispositivo do Código Penal, um dispositivo do Código de Processo Penal, vamos falar em nulidade relativa. Eu falei agora há pouco para vocês, e isso é uma regra que a gente não pode esquecer, que não existirá nulidade se não existir prejuízo. Então, se eu ofendi uma norma constitucional, mas eu não produzi nenhum tipo de prejuízo, não haverá nulidade. Ponto. Agora, existe uma diferença entre as nulidades absolutas e a relativa, que é quanto à necessidade de provar o prejuízo. Nas nulidades absolutas, nós vamos ter a ideia de que o prejuízo ele é presumido. Então, existe uma presunção de que há prejuízo. Então, eu não preciso fazer uma prova daquele determinado prejuízo. Vejam só, eu estou dizendo que nas nulidades absolutas há uma presunção de que houve um prejuízo, porque qual é o raciocínio? Dificilmente eu ofenderia a uma regra constitucional e não produziria prejuízo. Muito dificilmente. Porém, eu não preciso provar esse prejuízo. É presumido. Claro
que não há nenhuma proibição, nenhuma vedação, caso eu queira, no meu arrazoado, dizer, olha, houve uma ofensa à Constituição e essa ofensa gerou prejuízo X, e demonstrar esse prejuízo. Claro que é recomendável, mas não é necessário. Diferentemente do que acontece, vocês estão lendo aí no slide, na nulidade relativa. Na nulidade relativa, aquele que argui a nulidade tem que fazer uma demonstração, uma prova robusta, segura do prejuízo que causou. Então, quando eu arguo a nulidade absoluta, eu estou mais leve. Eu simplesmente digo, olha, não se observou o devido processo legal. O devido processo legal não foi observado. Então, não tem como ter validade nesse determinado processo. Agora, quando eu estou diante de nulidade relativa, não. Eu vou arguir uma determinada ofensa ao artigo X do Código de Processo Penal e preciso demonstrar de forma cabal qual era o prejuízo concreto que eu tive com aquilo. Então, a primeira diferença, natureza da norma. A segunda diferença, necessidade de provar o prejuízo. Terceira diferença, muito importante. A nulidade absoluta, ela pode ser decretada de ofício, sem que ninguém perceba, sem que ninguém argua. O juiz bateu o olho e viu ali que tem uma nulidade absoluta, ele, de ofício, vai poder declarar isso, sem provocação da parte, sem arguição da parte. Ou, claro, aquela nulidade pode ser declarada mediante uma solicitação expressa da parte. Então, aqui a gente vai perceber o seguinte, como o pano de fundo das nulidades absolutas é um pano de fundo constitucional, o juiz tem a possibilidade de, mesmo sem a provocação de alguém, mesmo sem a parte pedir, declarar efetivamente aquela nulidade absoluta. É o que acontece, vocês viram isso com certeza lá em processo penal 1, semestre passado, com as incompetências absolutas. Ora, as incompetências absolutas são exemplos de nulidades absolutas. Então, se o juiz percebe que ali havia uma regra de competência absoluta, por exemplo, em razão da pessoa ou da matéria, e não foi observada, dentro desse cenário, qual é a alternativa? A alternativa será declarar ele próprio de ofício aquela determinada nulidade. Então, a nulidade absoluta pode ser declarada de ofício pelo juiz ou declarada porque uma das partes apresentou um pedido expresso, efetivamente, nesse sentido. Já na nulidade relativa, vejam só, somente pode ser declarada se a parte efetivamente fizer a solicitação expressa. É como se eu dissesse, como a nulidade relativa ofende normas infraconstitucionais, portanto não ofende aquelas normas de grandeza maior, se a parte não se incomodou, se a parte efetivamente não quis trazer aqui a impugnação em relação àquela nulidade relativa, segue o jogo. Um bom exemplo para a gente seguir na mesma linha de nulidade relativa é a incompetência relativa. Vocês com certeza viram no semestre passado que a incompetência relativa, caso não seja arguída pela parte, vai gerar o quê? A prorrogação de competência do juízo original. Então, veja, eu deveria ter oferecido a ação em Maracanaú e a ofereci em Caucaia. Só que, mesmo não observando aquela regra de competência, ninguém se opôs, ninguém apresentou impugnação em relação a isso. Então, aquele juízo que era inicialmente incompetente tornar-se-á plenamente competente a partir, efetivamente, daquele determinado momento. Então, a nulidade relativa, ela é uma nulidade menos grave e, portanto, o juiz não deverá reconhecê-la de ofício. Se uma das partes provocar, ótimo, ele aprecia e delibera, decide se a reconhece ou não. Mas ele não deve tomar a iniciativa. Já nas nulidades absolutas, ele pode e deve tomar a iniciativa de as declarar. E aqui há uma consequência direta disso que nós acabamos de ver. A nulidade absoluta não tem prazo para a sua arguição e decretação. Ora, se o juiz na nulidade absoluta não depende da parte, pode e deve declarar de ofício aquela determinada nulidade, ele pode fazer isso, na verdade ele deve fazer isso, o que é que vai acontecer? Não tem prazo.
até os 45 do segundo tempo, efetivamente é possível que ele venha a declarar isso. Então, imagina, por exemplo, uma regra de competência absoluta que foi inobservada, passou pelo primeiro grau, passou pelo segundo grau, passou pelo STJ, e lá no STF, na apreciação de um recurso extraordinário, o ministro do STF percebeu aquela inobservância e ele pode declarar de ofício. Então, não há prazo para que a parte venha a arguir aquela nulidade absoluta, porque efetivamente o juiz pode reconhecê-la, inclusive, de ofício, sem provocação da parte. Já na nulidade relativa, não. Veja, aqui a parte ela vai ter um prazo para arguir essa nulidade. Aqui a gente tem uma reação em cadeia. Na nulidade relativa, o juiz não pode declará-la de ofício. O juiz só a declara se houver expressamente um pedido da parte. E a parte terá, vejam, a obrigação de observar um determinado prazo para fazer essa impugnação. Então, se a parte, dentro do prazo legal, eu vou já falar que prazo é esse, ela não faz a arguição da nulidade relativa, perdeu a chance. Então, a nulidade relativa, veja, eu só a declaro se a parte fizer a impugnação. E a parte precisa observar um prazo. Que prazo ordinariamente é esse? O prazo de o primeiro momento em que a parte vem falar dos autos. Então, o prazo para que a parte possa arguir a nulidade relativa é o primeiro momento em que ela deve falar nos autos após a ocorrência daquele ato potencialmente nulo. Então, se foi um ato que aconteceu antes da citação, na resposta à acusação ele já deve falar. Se foi um ato que aconteceu durante a instrução, se ele não alegar nos memoriais, as alegações finais, não alega mais. Então, veja, a nulidade relativa é mais amarrada, digamos assim, porque o juiz só a declarará se a parte arguir e o fizer no prazo. E aí você pode me perguntar, Rafael, e se ele não fizer isso no prazo? Ou se a parte sequer arguir? Qual é a consequência disso para o processo? Então, veja, nulidade relativa eu precisava observar um prazo, não observei, ou simplesmente sequer arguir em prazo algum aquela determinada nulidade. Qual é a consequência disso? A consequência é a convalidação. Então, a nulidade relativa, ela está sujeitada à convalidação. Vamos entender o real significado dessa expressão convalidação. Queridos, o que seria, o que vocês entendem, o que seria, como é que a gente poderia definir confirmação? Confirmar não seria afirmar de novo? Confirmar é uma afirmação de novo. Então, eu já falei aqui 3.000 vezes que semana que vem nós temos prova. Aí eu digo, olha, confirmando, semana que vem a gente tem prova. Eu só posso confirmar algo que eu já tinha afirmado. Não dá para confirmar, imagina que eu nunca tivesse falado sobre prova aqui. Nunca tivesse tocado no assunto provas com vocês. Aí eu chegasse e dissesse, olha, confirmando, semana que vem tem prova. O primeiro pensamento de vocês seria, poxa, confirmar, ele já tinha falado disso? Então, confirmar é afirmar de novo. Nesse sentido, convalidar é validar de novo. Então, preste atenção. Daqui a pouco, agora há pouco, perdão, quando eu conceituei o ato nulo, eu disse que o ato nulo era o quê? Um ato existente, um ato que ingressava no processo, um ato que produzia efeitos e um ato que era presumivelmente válido. Lembra disso? Portanto, o ato nulo, ele ingressa no processo porque ele consegue preencher os requisitos mínimos de existência, ele vai produzindo efeito e ele só deixa de produzir efeito, veja só, se e somente se eu perceber que há uma declaração judicial de que aquele ato é nulo. Então, Paulo, enquanto não tiver uma decisão judicial dizendo este ato é nulo, ele segue no processo, ele segue produzindo efeitos.
E aí eu pergunto a vocês, e se essa decisão judicial de que o ato é nulo nunca vier? Se ela nunca vier, e ela nunca vier por quê? Porque ninguém impugnou. Ninguém fez impugnação alguma daquilo ali. Nesse caso, se eu perceber que ela nunca veio, o que vai acontecer? Aquele ato que era presumivelmente válido torna-se efetivamente válido. É por isso que a gente, quando fala de convalidação, a gente está dizendo que era um ato que havia sobre ele uma presunção de validade, como não houve impugnação de ninguém, portanto, se não houve impugnação, não houve declaração de nulidade, aquele ato que era presumivelmente válido se torna efetivamente válido. E aí o que é que nós vamos dizer? Que esse ato convalidou-se. Houve sobre ele a convalidação. Deixa eu explicar isso de outra forma. O ato tem um defeito. Como ninguém falou nada, como ninguém impugnou nada, o ato seguiu em frente, terminou o processo e ele está validado. Encerrou o assunto. O juiz não pode declarar de ofício. A parte que tem que pedir. A parte não pediu no prazo que deveria. Resultado, valida-se efetivamente aquele determinado ato. Por que é que a nulidade absoluta, só um minutinho, Paulo, só para fechar essa ideia aqui, por que a nulidade absoluta, ela, em regra, não convalida? Ora, porque se até os 45 do segundo tempo o juiz pode, sem que ninguém provoque, sem que ninguém peça, ele pode, ao perceber aquele defeito, declarar aquele ato como nulo, não há por que ele ser convalidado. Veja só, aqui qual é a lógica? O ato nulo ingressou no processo, está produzindo efeitos, e ele só para de produzir efeitos na hora que a decisão vier dizendo, olha, este ato é nulo, tira o ato do processo. Se essa decisão de nulidade não acontecer, ocorrerá o quê? A convalidação. Agora, como em regra, essa decisão de nulidade, no caso das unidades absolutas, pode ocorrer a qualquer tempo, eu não vou falar em convalidação, porque a qualquer tempo é tempo. Salvo, eu vou só ouvir o Paulo e vou voltar para cá, nessa hipótese aqui que eu coloquei aqui um asteriscozinho. Diga, Paulo. Professor, o promotor de justiça, o Ministério Público, como fiscal da lei, ele não pode se manifestar nesse caso, porque, claro, a gente entende o promotor de justiça como sendo imparcial. Ele nem vai beneficiar um nem a outro, mas sim ele está ali para fiscalizar a aplicabilidade da norma. Ele não pode se manifestar nesse respeito. Não, Paulo, é muito boa a tua pergunta, porque, veja só, a gente sabe, né, você muito bem descreveu isso na tua pergunta, que o Ministério Público, ele atua com nos grandes funções, ele é o dominus litis, ele é o dono da ação, e ele opera como custos legis, como fiscal da lei. Mas veja, e isso em termos gerais é preciso. Agora, no processo criminal, Paulo, a principal função é ser dominus litis, é ser parte. Então, o MP é parte. Então, ele não pode, por exemplo, dizer, não, mas eu vou aqui arguir, mesmo interessando só a defesa, porque nesse momento eu estou atuando como custos legis. Não rola, não, porque ele é claramente parte. Tanto assim Paulo, que quando a gente for ver recursos, a gente vai ver que o Ministério Público, por exemplo, no caso dos recursos, ele opina, mas é um outro membro do Ministério Público, para ficar bem separada a existência dessas duas funções. Beleza, professor, entendi. Entendeu? Agora, claro, esse raciocínio que eu fiz agora, ele é válido para nulidade relativa, porque como a nulidade é absoluta, o juiz pode até, de ofício, declarar, caso aquela parte apresente uma arguição, funcionará muito mais, Paulo, como uma espécie de lembrete, digamos assim, do que propriamente de uma arguição. Por que eu falei aqui que a nulidade absoluta não convalida? Porque até os 45 do segundo tempo o juiz pode declarar aquele ato como nulo. O que representaria esse asterisco? O que significaria esse asterisco? Ora, quando eu tiver a percepção dessa nulidade além dos 45 minutos. Eu vou ensinar para vocês, ainda esse semestre, será um dos últimos temas que nós vamos ver. Na verdade, é literalmente o último tema que nós vamos ver. Quando a gente chegar nesse tema, acabou o semestre, e vocês estão livres do Motinha de forma definitiva.
E para a alegria de vocês e tristeza minha, profunda tristeza, inclusive, que apesar do remoto, eu me afeiçoei bastante a vocês, não tenho dúvida disso. Então, veja só, a última matéria que nós vamos ver é a revisão criminal. A revisão criminal, ela é uma ação assemelhada à ação rescisória do processo civil. A função essencial da revisão criminal é rescindir a coisa julgada, é anular a coisa julgada, é reformar a coisa julgada. Essa é a função primária da revisão criminal. Só que nós vamos ver que a revisão criminal tem uma característica muito importante. A legitimidade para a revisão criminal, ela é exclusiva, obrigado, Cláudia, obrigado mesmo. Ela é exclusiva da defesa. Só a defesa pode manejar a revisão criminal. Então imagina o seguinte, imagina que houve uma nulidade absoluta, grave. Ninguém percebeu, o juiz não percebeu, a decisão transitou em julgado, o processo acabou. Como é que eu poderia declarar aquele ato nulo depois do trânsito em julgado? Somente através da ação de revisão criminal, que é privativa da defesa. Então, veja só, é possível, depois do trânsito em julgado, a declaração de nulidade? A defesa vai apresentar uma revisão criminal, a defesa apresenta uma revisão criminal, arguindo essa nulidade. Não tem problema. Mas, claro, a defesa só vai arguir aquela nulidade visando rescindir a coisa julgada se aquela nulidade a prejudicou. Concordam comigo? Vamos imaginar aquele caso que o Paulo trouxe para a gente. Processo claramente nulo porque não houve defesa. Aí o réu foi absolvido e transitou em julgado. Ora, a defesa vai apresentar uma revisão criminal para anular uma decisão em que ela saiu absolvida? Não tem sentido. Então, veja, em regra geral, a nulidade absoluta não se convalida, porque até o final do processo o juiz pode declará-la. Porém, se aquela nulidade absoluta, mesmo depois do processo, beneficiar a defesa, aí sim a gente pode falar numa espécie de convalidação. Deixa eu explicar isso de outra forma. O processo transitou em julgado, acabou. Havia uma nulidade absoluta. Essa nulidade absoluta não poderá mais ser reconhecida se ela beneficiou de alguma forma a defesa. Vamos imaginar que o juízo era absolutamente incompetente, mas o réu foi absolvido. O réu não vai apresentar a revisão criminal. O que foi que houve com aquela nulidade? A princípio, ela se convalidou. Então, a convalidação da nulidade absoluta, em regra, não faz sentido, porque a qualquer tempo eu posso rescindir aquela determinada decisão. Agora, quando diz respeito, quando de alguma forma dialoga com uma decisão que beneficiou a defesa, ela poderá ser declarada, mesmo após o trânsito em julgado, através da revisão criminal. Então, depois que o trânsito está em julgado, para a gente explicar isso de uma outra forma, eu só posso declarar aquele ato como nulo se ele prejudicou a defesa, porque só a defesa vai ter o caminho processual possível para isso, que é a revisão criminal. Entenderam? Enquanto vocês pensam nas dúvidas, eu vou só fazer aqui rapidinho a chamada. Um minutinho, não saiam agora não, por favor. Só um minutinho que eu vou concluir aqui a chamada.
Paulo pergunta, a convalidação ocorre quando é interposta ou quando não é interposta a revisão criminal? Quando não é interposta. Porque é o que acontece? Havia um ato nulo, potencialmente nulo, Paula, não foi apresentada a revisão criminal, então aquela nulidade jamais vai ser declarada como nulo, porque o único caminho que eu teria para declará-la nula depois do trânsito em julgado seria a revisão criminal. Então, convalidar o que é? É tornar válido um ato potencialmente nulo, porque ele não foi declarado como tal. Então, nesse caso, ele não vai ser declarado, porque a parte, por exemplo, no caso, a defesa, não teria aí qualquer tipo de interesse de apresentar a revisão criminal dentro desse contexto. Ok? Queridos, um bom final de semana para vocês. Tá? Qualquer dúvida, estão se preparando para a prova, diga, Pedro, me mandem mensagem pelo nosso grupo ou pelo Uniformline, eu vou estar muito atento a isso, tá bom? Muita tranquilidade na prova da semana que vem, ela é da mesma forma, através do mesmo sistema que vocês já fizeram a primeira prova, portanto não há dificuldade, e qualquer eventual dificuldade pontual, me reportem, falem comigo e a gente vai resolvendo, tá bom? Tenho certeza que vai ser muito tranquilo. Pois não, Pedro? Professor, a matéria da prova, qual é? São procedimentos criminais, todos os procedimentos que nós vimos, e essa aula de hoje, nulidades. Todos aqueles procedimentos, desde o procedimento ordinário e até a aula de hoje. Rafael, esqueci de lhe dar um recado. Não Diga. tem nada a ver com a aula. A Ravena mandou lhe dizer que casou com Lombardi. Porque o namorado dela, ela dizia ela que tinha um namorado e eu apelidei de Lombardi, que nunca conheci. Eu não conheço. Foi, ela disse que o apelido foi você que colocou. Rapaz, que maravilha. Fico feliz. Ele é um grande cara. Obrigado. Pedro, qual a diferença de... o ato irregular, Pedro, é aquele ato que ofendeu uma norma, mas não produziu prejuízo. Né? O ato irregular não foi capaz de produzir nenhum dano, nenhum prejuízo à parte. Então, o processo vai seguir, segue o jogo. É por isso que eu usei aquela analogia da lei da vantagem. Né? O processo vai seguir. Já na nulidade, há um prejuízo concreto. Houve um dano àquela parte pela inobservância de determinada regra. Então, com base nisso, eu vou poder declarar o ato como nulo. Então, a grande diferença entre um ato irregular e um ato nulo é a consequência, o efeito que ele efetivamente vai produzir. O ato irregular, ele não produz dano, não produz prejuízo a qualquer das partes. Beleza, Pedro? Pessoal, então boa noite, excelente final de semana, boa semana de provas, a gente se vê na outra semana, tá? Sem ser essa, na próxima. Boa noite, professor, bom final de semana. Abração, Paulinho.